Na nossa aula de ontem, a gente começou a falar sobre algo que é uma matéria grande do nosso programa, que é a modalidade contratual mais comum que nós enfrentamos, né? No nosso dia a dia, enfim, na nossa rotina, que é o nosso contrato de compra e venda. Todo mundo faz uma porrada de contrato de compra e venda todos os dias, independentemente de onde se encontra. Falei algumas questões sobre preço, sobre coisa, sobre essas partes, né? E hoje a gente vai continuar trabalhando essa ideia principal dentro de um início, que é esse esquema que eu apresento para vocês, tá? Então, o que nós temos dentro desse esquema? Nós temos a representação do que seria a nossa ideia principal em debate, que é, deixa eu só fixar meu vídeo, que é o nosso contrato de compra e venda. Dois polos, vendedor e comprador. Essa pessoa que vende, ela tem um direito de receber o preço, mas o direito de receber o preço não para por aí. Você não tem só o direito, você também tem um dever como vendedor que se representa nessa entrega da coisa. Nós comentamos ontem sobre tradição, coisas móveis, comentamos ontem sobre o registro quando nós estivermos diante de imóveis acima de 30 salários mínimos, e então nós temos uma figura recíproca de direito e dever. E para o comprador também não é diferente. Ou seja, o comprador ele tem um dever de pagar o preço, mas ele também tem o direito de receber a essa coisa. Então nós temos um quadro que é um quadro que representa bem essa relação entre as partes, tá? E a partir daí a gente pode iniciar a nossa aula de hoje com esse esquema, que é o nosso esquema que a gente pode falar para vocês assim de uma forma bem bem objetiva, assim, sem grandes dificuldades, que é o nosso contrato, né? Uma estrutura sinalagmática. Olha que bonito, um termo obviamente assustador, mas vocês vão entender que essa ideia de sinalagma não é nada tão complicado assim. Por que eu digo isso? Nós temos as relações negociais. Nós temos relações negociais de partes que são credoras, de partes que são devedoras, entre si, só que não só entre si das partes, mas sim entre si de direitos e deveres, ou seja, cada uma das partes se vincula a ter um direito, mas ela também se vincula a ter um dever. O vendedor, o direito de receber o preço, mas ele tem o dever de entregar a coisa. Por outro lado, o comprador ele tem o dever de pagar esse preço ao vendedor, mas ele tem o direito de receber essa coisa também do vendedor. E nós temos, portanto, esse sinalagma obrigacional, ou melhor dizendo, dentro da nossa disciplina, o nosso sinalagma contratual, que está presente nos nossos contratos de compra e venda, tá? Então, dentro desse esquema que eu apresentei para vocês no início da nossa aula de hoje, vocês podem perceber que no contrato de compra e venda existe uma proporção igualitária. Então, lembra aquela ideia de sinalagma? Direitos e deveres que são equivalentes, igualitários, equilibrados. Nós, portanto, estamos diante de um contrato que, naturalmente, é um contrato que tem que ser equilibrado, tá? Nosso sinalagma, a noção de sinalagma, está vinculado diretamente à ideia de um equilíbrio dentro desse contrato. Ou seja, são deveres e direitos, mas esses direitos e deveres têm que ser equilibrados. Não adianta existir uma desproporcionalidade dentro dessa figura contratual que gera essa obrigação. Tá? Então, nós temos uma ideia de que o direito do comprador é de receber a coisa e o seu dever é de pagar o preço. Mas, por outro lado, o direito do nosso vendedor é receber esse preço, mas o dever é de entregar essa coisa. Então, nós temos um equilíbrio contratual, via de regra, que deve ser preservado dentro dessa estrutura sinalagmática, nesse termo complexo, mas muito simples da gente entender na prática. Tá? E diante dessa estrutura que nós temos, desse equilíbrio que deve existir dentro dessa figura dos contratos, vocês podem entender e se questionar e como ficam os riscos inerentes a essa coisa ou ao preço
As despesas, por exemplo, de eventual transporte, de eventual escritura, quando for o caso ali dos bens imóveis acima de 30 salários mínimos. Como fica o registro dessa obrigação? Quem que vai ser obrigado a pagar por algo, né? E essas questões, elas obviamente são respondidas e estão relacionadas com os deveres assumidos pelas partes dentro do que a gente preserva da autonomia privada, tá? Mas nós temos algumas regras gerais do nosso Código Civil. A primeira delas é que os riscos em relação à coisa correm por conta do vendedor. Então, o vendedor ele tem o dever de entregar essa coisa que ele está vendendo ao comprador. Por quê? Porque enquanto ele não fizer a entrega dessa coisa, essa coisa ainda acaba pertencendo a ele, tá? Por quê? Porque a coisa vai pertencer ao dono. E se a coisa pertence ao dono, nós temos uma regra latina que a coisa perece também para o dono. Então, o dono dessa coisa, se essa coisa tiver algum prejuízo, algo nesse sentido, ali decorrente do seu transporte, e se não houver alguma norma contratual que afaste essa ideia, nós temos uma regra da res perete dominio, ou seja, essa coisa vai perecer para o dono dela, ou seja, dentro da ideia de coisas móveis, essa titularidade só é transferida a partir da tradição, ou seja, da entrega dessa coisa, e para bens imóveis acima dos 30 salários mínimos, mas independentemente, vai precisar do registro acima dos 30, menos do que os 30, aqui só está a ideia da escritura pública, né? Mas para bens imóveis, a titularidade está vinculada ao registro, beleza? Outra coisa, então nós temos os riscos em relação à coisa. Já os riscos em relação ao preço, né, correm por conta do comprador, tá? Isso é a regra do artigo 492 do Código Civil, que tem os deveres dele decorrentes do preço, beleza? Então, os riscos pelo preço correm por conta do comprador, tranquilo? As despesas com transporte e a tradição, né, correm, via de regra, se não existir algo contrário a isso estipulado no contrato, via de regra pelo vendedor, tá? Então, a pessoa que está vendendo esse bem fica responsável pelo transporte e pela tradição, conforme uma regra também do Código Civil, que é o artigo 490, beleza? Então, nós temos a estipulação de uma regra dentro do Código em que pode ser afastada ali pela autonomia das partes. As despesas com escritura pública para os imóveis de 30 salários mínimos acima, né, de 30 salários mínimos, e o registro, via de regra, serão pagas pelo comprador, também na regra do artigo 490 do Código Civil. Então, nós temos regras gerais, né, que o nosso código acaba balizando, acaba trazendo, e essas normas gerais podem sim ser afastadas dentro da autonomia privada. Então, se você colocar num contrato, e eu tenho certeza que isso vai ser muito raro de você fazer, mas que o vendedor vincula a custear a escritura pública, eu nunca vi isso na prática, vincula ele a pagar esse registro, isso é plenamente possível, mas precisa ser um pacto estabelecido entre essas partes, tá? Então, são exemplos absurdos, mas nós temos a possibilidade do afastamento dessas regras perante a autonomia privada. Tá? Por que eu falo isso para vocês? Esse artigo 490 do nosso Código Civil, que vai consagrar essas regras de transporte, a regra de tradição, escritura, enfim, é uma norma de ordem privada. Então, não é norma de ordem pública. Se é uma norma privada, por óbvio, vocês já sabem, pode existir uma estipulação, desde que é pensada pelas partes, num sentido contrário a essa norma, que é uma norma privada. Tá? Então, é plenamente possível. Marcos, sem problema. Vai lá, bom trabalho. Então, é plenamente possível se fazer essa instituição, né, dentro de um contrato, porque é uma norma privada e não uma norma de ordem pública, beleza? Então, pode ser estipulada ali de qualquer maneira, como vocês bem entenderem.
Já referente aos riscos e às despesas dos transportes, tá? Ou seja, um ponto mais específico, de acordo com os entendimentos majoritários, seja da doutrina, seja da jurisprudência, é possível existir uma divisão entre as partes. Tá? Então, por exemplo, o artigo 393 do nosso Código Civil, ele vai falar para nós que existe uma possibilidade ali da parte se responsabilizar por algum caso fortuito e por alguma força maior, quando, melhor dizendo, essa responsabilidade se der ali por meio de uma cláusula de assunção convencional. Então, pode sim estipular que os riscos inerentes à entrega pode ser feito 50-50, 70-30. Então, imagine aí um trabalho de frete. Pode ser feito aí um trabalho de frete ali dentro de não um contrato de frete, tá? Estou falando para o transporte desse bem que você comprou. Você pode estipular ali a ideia dos 50-50, tá? Só que isso, como eu falei para vocês, é a doutrina majoritária, jurisprudência majoritária. Tá? Nós temos uma possibilidade de uma cláusula de assunção convencional no caso fortuito ou na força maior, beleza? E também é plenamente possível existir o que a gente pode denominar de socialização dos riscos. Né? Então, as partes podem ali distribuir esses riscos entre si, que vai, por exemplo, se dar pelo contrato de eventual seguro. Né? Um contrato de seguro, esse risco é distribuído entre as partes. Tá? Só para ilustrar para vocês, essa divisão, né, igualitária ou um pouquinho desproporcional acerca da entrega desses bens, né, é muito comum na compra e venda internacional. Então, na compra e venda internacional, nós temos sim uma ideia, né, desses distribuições das despesas de transportes, né, que na verdade se apresentam para nós como uma coisa que se chama cláusulas especiais do contrato, cláusulas especiais da compra e venda no comércio internacional. Tá? Nós temos, por exemplo, uma cláusula que chama Free on Board, que chama FOB, né? Que ela vai estipular que o vendedor ele vai responder pelas despesas do contrato, por exemplo, até que determinada coisa entre dentro de um navio. Então, imagine que interessante, né? Você está transportando lá uma asa de um avião, né, que vem em algum navio, vamos trabalhar num caso hipotético, e nós temos nessa cláusula FOB, né, Free on Board, essa ideia de que o vendedor seria responsável até a entrada desse bem, desse objeto, desse contrato, dentro deste navio. Tá? Ainda no que diz respeito ali ao contrato de compra e venda, a estrutura interna, a estrutura externa desse contrato de compra e venda, a gente vai se aprofundar um pouquinho ainda no nossa estrutura interna, tá? Nós temos algumas regras. A primeira regra é o artigo 491 do Código Civil. Deixa eu abrir aqui meu Código Civil. O que diz o artigo 491 do Código Civil? Não sendo à venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Olha que coisa interessante. Então, novamente, não sendo à venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Pois bem, o que esse dispositivo traz para nós? Nós temos aquela ideia, sabe o excepto doli, aquela ideia de exceção de contrato não cumprido, que a gente tratou lá na boa-fé? Então, nós temos no artigo 491, acho que até mencionei isso para vocês lá, a possibilidade da exceção do contrato não cumprido. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que na venda à vista, diante desse sinalagma que nós temos no contrato de compra e venda, somente se entrega a coisa mediante o recebimento desse valor, desse preço, desse recebimento imediato desse valor. Mas, por se tratar esse dispositivo do 491 de uma norma privada também, nós podemos sim afastar a aplicação do artigo 491 do Código Civil, melhor dizendo,
por meio de uma cláusula latina também, que chama solve et repete. Tá? Então, nós temos, sim, a possibilidade de se afastar essa ideia da exceção do contrato não cumprido pelo instrumento particular, desde que manifestado com uma manifestação livre, etc., sem vício de ambas as partes. Beleza? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Beleza? Então, avançando aqui nos nossos estudos, né, nós chegamos no artigo 492 do Código Civil, que vai falar para nós, ó, até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Eu já falei isso para vocês quando a gente estava comentando essa ideia. Tá? Então, nós temos algumas regras, mas eu quero trabalhar aqui os parágrafos desse dispositivo. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. A primeira ideia que a gente tem é que o parágrafo segundo, primeiro, melhor dizendo, diz: todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar as coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta desse. Então, nós temos o seguinte, que os casos fortuitos, que são aqueles eventos que são totalmente imprevisíveis, que ocorrerem no ato de contar, no ato de marcar, no ato de assinalar essas coisas, na verdade, corre por conta do comprador. Então, nós temos aqui uma figura um pouquinho distinta do que a gente estava estudando no caput do 492, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, de uma forma bem simples e bem didática, é que os riscos nessas situações, do parágrafo 1º do 492, serão por conta daquela pessoa que vai adquirir estes bens, tá? Ou seja, ato de contar, marcar ou assinalar as coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando. Beleza? Parágrafo 2º fala para nós: correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiver em mora de as receber quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Tá? Então, o que nós temos dentro desse parágrafo 2º? Que nós temos o risco, né, dessa modalidade por conta também do comprador. Tá? Então, se esse comprador estiver em mora de receber essas coisas, quando postas à sua disposição, ou seja, imagina que isso foi levado somente depois desse contrato celebrado e esse comprador está em mora, nós temos que os riscos correm pelo comprador. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com esse dispositivo, parágrafo 2º do 492? Que, na verdade, olha como o nosso código é. Ele está punindo, entre aspas, esse devedor que é o devedor, aliás, que é o comprador inadimplente, né? Ou seja, o comprador que não paga, que atrasa no recebimento da obrigação, ele é punido pela norma do parágrafo 2º do artigo 492 do nosso Código Civil. Avançando no nosso estudo, em relação à tradição de coisa vendida, e que caso não existe uma estipulação entre as partes, a entrega desse bem, né, ocorre, acerca agora do espaço, né, no lugar onde se encontrava este bem no tempo da celebração desse contrato de compra e venda. Tá? Então, se não for estipulado o local de entrega será o mesmo local de entrega que foi realizado o contrato de compra e venda. Tá? Então, obviamente que a gente está também diante de uma norma de ordem privada e é possível, sim, o afastamento dessa norma. Ou seja, você pode estipular, o que é bem comum, um outro local para realizar a entrega desse bem. Tá? Uma outra questão também é acerca de vendas que são feitas fora do estabelecimento comercial, vendas que não dizem respeito a um local propriamente dito, né? Nesses casos, se a coisa for expedida para um lugar que não seja um lugar comum, vamos dizer assim, por ordem dessa pessoa que está comprando esse bem, esses bens correrão
pelos seus riscos, né? Porque a gente tem que a entrega dessa coisa fora do lugar mais comum, vamos dizer assim, gera um risco para esse vendedor. Então, esse risco ele é transmitido para o comprador. Então, nós temos uma possibilidade de que os riscos dessa modalidade, por exemplo, a expedição da coisa por parte do vendedor, pode sim correr o risco, desde que estipuladas pelas partes, no caso, pelo comprador. Tá? Então, nós temos sim a possibilidade do comprador ser responsável por essa entrega dessa coisa. Tá? Então, vamos imaginar, se o comprador ele acaba determinando uma expedição de uma forma errada, e em decorrência dessa questão, por exemplo, coloquei o endereço errado e essa coisa acabou se perdendo, digo, às vezes é perecível, vamos dizer assim, a responsabilidade será deste comprador, tá? Então não pode ser o devedor, não, o vendedor ser responsável por isso, tá? Então, se o cara indica um estabelecimento fora do estabelecimento comum, né, estabelecimento digo local, nós temos o que a gente chama de culpa em comitendo, né? Ou seja, esses riscos correrão por conta desse comprador. Mas se o erro for do vendedor, que desobedeceu a indicação do comprador, obviamente a gente vai ter um risco, né, correndo por conta do vendedor e não mais do comprador. Tá? Além disso, nós temos já, encerrando brevemente essa parte inicial da compra e venda, o artigo 495, que vai falar para nós, ó, não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado. Olha que norma interessante, né? Flávia, sem problema. Olha que norma interessante, né? Nós temos, então, um outro dispositivo que vai punir esse credor, aliás, esse devedor que não paga, que não adimple a sua obrigação de forma correta, né? Então, o que nós temos? Só estava vendo aqui que uma aluna mandou uma mensagem, estabilidade de sinal. O que esse artigo 495 diz para nós? Que, independente do prazo ajustado para o pagamento, se antes dessa tradição existir uma insolvência, pode o vendedor suspender, sobrestar a entrega dessa coisa até que o comprador lhe dê uma caução. Então, é muito interessante, porque imaginemos que exista um contrato e você paga uma parcela, paga duas parcelas, mas daí para de pagar. Daí o cara fala para você, tudo bem, eu entrego a coisa, só que eu só vou entregar essa coisa a partir do momento que você me dar uma caução. Então, é muito interessante, porque nós temos aqui, mais uma vez, uma regra que tenta preservar este vendedor, né? Então, nós temos uma regra que tenta preservar este vendedor. Gente, deixa eu só fazer um intervalinho aqui rapidinho para eu pegar uma água, que minha água já acabou e minha avó já está indo para o beleléu. Então, só um minuto que a gente já volta, tá? E a garganta já foi. Obrigado por aguardar, tá? Então, superada essa primeira fase, nesse que a gente poderia estabelecer ali as condições internas, a estrutura interna deste contrato de compra e venda, a gente vai falar de algumas possibilidades de restrição à autonomia privada dentro dessa modalidade contratual. E isso daqui é um ponto interessante, porque é um ponto que acaba sendo cobrado aí nas provas, beleza? Então, a nossa autonomia privada, como vocês sabem, a gente é S2 na teoria geral dos negócios, aliás, teoria geral dos contratos, ela não necessariamente vai prevalecer. Na verdade, a autonomia privada não é um instrumento soberano. Isso é muito curioso de falar, né? Porque se a gente estivesse na autonomia da vontade, que é aquele primeiro paradigma dentro do paradigma de liberdade e Estado, nós sim estaríamos diante de uma autonomia soberana. Mas diante da autonomia privada contratual, contemporânea, essa autonomia ela não é soberana, beleza? Então,
Se ela não é soberana, ela possui um, entre aspas, bloqueio. E esse bloqueio pode ser traduzido no que a gente denomina de normas de ordem pública. Tá? E, obviamente, que essa limitação à autonomia da vontade, melhor dizendo, autonomia privada, acaba sendo vinculada de forma direta à nossa função social dos contratos. A gente estudou já isso lá na nossa teoria geral. E aqui a gente vai ver como que isso funciona na prática. Tá? Porque no contrato de compra e venda, existe sim algumas limitações quanto ao conteúdo do negócio, sob pena da nulidade desse negócio, anulabilidade ou ineficácia desse contrato, a depender da modalidade de vício. Beleza? Então, nós vamos estudar ali, a partir de agora, algumas questões que a gente pode dizer de restrição desse contrato de compra e venda, que, na verdade, se traduz na venda de ascendente para descendente, venda entre cônjuges, vendas de bens sob administração e vendas de bem em condomínio ou venda de coisa em comum. Então, são esses exemplos que a gente vai enfrentar, que são exemplos de limitação da nossa autonomia da vontade, beleza? Melhor dizendo, autonomia privada no contrato de compra e venda, beleza? Então, primeira modalidade é da venda de ascendente para descendente. E aí nós temos o dispositivo do 496 do Código Civil, que fala para nós. É anulável, muito interessante já esse começo, a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Pois bem, olha que maravilha esse dispositivo, né? Então, se seu pai vender algo para o seu irmão, você precisa anuir e a sua mãe também, tá? Então, essa é uma regra que veda a possibilidade de estipular contratos de compra e venda entre ascendente e descendente, de forma a não observar, por exemplo, a anuência dos demais herdeiros necessários, vamos dizer bem entre aspas, tá? E continuando aqui nesse artigo 496, ele vai falar para nós, dentro do parágrafo único, o seguinte trecho. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos algo interessante a ser estudado. Pois bem, vamos começar então a estudar essa modalidade. Tá? Primeiro, para a gente começar estudando, eu quero falar para vocês de um ensinamento doutrinário que Jones Figueiredo Alves e Mário Luiz Delgado falam para nós. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui para vocês. O que eles dizem? Tá? Isso daqui, como eu falei para vocês, é o nosso Mário Delgado e o nosso Jones Figueiredo Alves. No que se refere ao contrato de compra e venda feita por ascendente a descendente, torna-se ele suscetível de anulabilidade, não mais podendo falar de nulidade. Beleza? Então é anulabilidade, uma nulidade relativa. Anulabilidade, tá? Não nulidade. Esta é a significativa inovação. O dispositivo espanca a vacilação, então, dominante na doutrina, diante do preceituado pelo artigo 1132 do Código Civil de 1916, tornando defeso que os ascendentes pudessem vender aos descendentes sem que os outros descendentes expressamente consentissem. A referência expressa à anulabilidade contida na norma encerra, por definitivo, dissenso jurisprudencial acerca das exatas repercussões por decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 494 do STF. Então, nós temos aqui uma imposição do nosso Código Civil, de 2002, que vai trazer para nós uma tradução muito interessante dessa impossibilidade de venda entre ascendentes e descendentes, sob pena de anulabilidade deste negócio. Tá? Então, a partir do momento que o Código
definiu isso, o código ele acabou afastando todo um debate que acabava tendo ali, se essa nulidade dessa venda do pai para o filho, da mãe para o filho, seria causa de uma nulidade absoluta, uma nulidade relativa, e o código ele estipula que, dentro disso daqui, no nosso caso, nós estaremos diante de uma nulabilidade, ou seja, de uma nulidade relativa. Tá? Então, não é uma nulidade absoluta, mas sim uma nulidade relativa. Vale destacar para vocês que as hipóteses de nulidade absoluta ou relativa são fixadas por uma opção legislativa, ou seja, o legislador fixa da forma que ele bem entende quando é para ser fixado. E a gente não pode contrariar. Então, a partir do momento que o Código de 2002 diz para nós que a nulidade, nesse caso, é relativa, a gente não pode falar mais que ela é absoluta. Tá? Então, para que um eventual pai, uma eventual mãe, venda o imóvel para um filho, para uma filha, precisa de uma autorização expressa dos demais filhos e da sua mulher ou do seu esposo, enfim, dentro das possibilidades, sob pena de anulação desta venda. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos na jurisprudência interessante que vai falar para nós alguns exemplos. Tá? E aqui eu separei aqui um trecho para vocês. Deixa eu pegar aqui. Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? O que ele fala para nós? Ó? A venda de ascendente para descendente. Houve equívoco no processo legislativo. O artigo correspondente do anteprojeto do Código Civil, ele vai falando aqui. É nula a venda de ascendente. Deixa eu ver aqui. O que nós temos? Agora eu li aqui a jurisprudência, eu lembrei porque eu destaquei ela. Na verdade, nós temos dentro do parágrafo único o seguinte trecho, né? Novamente, 496, em ambos os casos, tá? O que esse em ambos os casos quer dizer para nós? Que seja na venda de ascendente para descendente, seja na venda de descendente para ascendente, nós teríamos ali a necessidade de uma autorização. Mas, se vocês olharem no plano prático, não faz muito sentido a necessidade de autorização de venda de descendente para ascendente, ou seja, o filho vendendo para a mãe e para o pai. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma falha no nosso Código Civil, o que não é algo raro. Tá? E dentro dessa falha, nós temos o enunciado do CJF, que veio na terceira jornada de Direito Civil, que é o enunciado 177, que vai falar para nós que essa expressão, em ambos os casos, deve ser deixada de lado. E aqui sim eu coloco a jurisprudência que eu trouxe para vocês. Na realidade, não existem ambos os casos. Então, praticamente, vocês podem riscar o início do parágrafo único do artigo 496 do Código Civil. O caso é um só. A venda de ascendente para descendente. Ou seja, pai e mãe vendendo para o filho. Houve equívoco no processo legislativo. O artigo correspondente do anteprojeto do Código Civil, publicado no Diário Oficial da União de 7 de agosto de 1972, o artigo 490, não previa qualquer parágrafo. Isso daqui é muito interessante, esse julgado, que ele vai contar aqui uma história para nós. Ó. A redação era a seguinte. Então, o que falava lá no anteprojeto do Código Civil, artigo 490? Os ascendentes não podem vender aos descendentes sem que os outros descendentes expressamente consintam. A venda não será, porém, anulável se o adquirente provar que o preço pago não era inferior ao valor da causa. Aqui ele vai continuando. Ó.
No projeto 634 de 75, houve uma alteração, porque o nosso Código Civil, o anteprojeto do Código Civil, não sei se vocês sabem disso, só que ele é de 72, né? Então, foram anos, especificamente 40 anos, discutindo o Código Civil para a sua... Aliás, 30 anos, né, discutindo o Código Civil para a sua aprovação. Mas esse anteprojeto do Código Civil ele recebeu inúmeras alterações dentro desses 30 anos, né? E uma delas foi em 75, e esse artigo 494 dessa alteração que aconteceu em 75 mudou e falou para nós assim: ó, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se outros descendentes expressamente houverem consentido. E aqui o desembargador continua dentro desse análise do TJ de São Paulo. Ó. Em plenário foram apresentados pelo deputado Henrique Eduardo Alves as emendas 390, 391 e 392 ao artigo 494. Tá? A primeira delas, para tornar nula a venda e para exigir a anuência do cônjuge do vendedor. E aí colocava, ó, artigo 494, é nula a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do vendedor expressamente houver consentido. Então, aqui nós temos o nosso 496. E aqui ele fala, ó, a segunda parte, para acrescentar um parágrafo considerado nula, também é a venda de descendente para ascendente. E aqui ele colocava, ó, parágrafo 1º, é nula a venda de descendente para ascendente, salvo se o outro ascendente do mesmo grau e o cônjuge do vendedor expressamente houverem consentido. A terceira emenda acrescentava mais um parágrafo, ou seja, o parágrafo 2º, com a redação do atual parágrafo único, com a finalidade de dispensar o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Então, pelo que se vê no código, do texto do código, a primeira emenda, que é a emenda 390, foi aprovada em parte, só para exigir a anuência do cônjuge. A segunda emenda foi inteiramente rejeitada. E a terceira foi acolhida e transformada no atual parágrafo único. Esqueceu-se de que a segunda emenda, que previa uma segunda hipótese de nulidade, ou seja, a venda de descendente para ascendente, foi rejeitada. Então, a venda de filho para pai foi rejeitada. Mas o nosso legislador não se atentou a isso e trouxe esse ponto em ambos os casos, porque, na verdade, não era para existir, dentro dessa regra do nosso artigo 496 do Código Civil, um único parágrafo, mas sim 2 parágrafos. Só que aliás, 3 parágrafos, né? Só que este parágrafo 2º ele foi excluído. Então, na verdade, não existem ambos os casos, mas apenas um caso de impossibilidade, que na verdade é pai e mãe vendendo para o filho sem anuência dos demais filhos. Tá? Então, o filho vender para o pai, o filho vender para a mãe, não tem nenhum problema. Tá? Então, nós temos a superação dessa questão, apesar do nosso Código Civil possuir ali uma certa confusão desse dispositivo do 496, parágrafo único, beleza? Avançando aqui no nosso estudo desse ponto, nós temos ali a questão da separação obrigatória. Vocês vão estudar, né, que dentro do nosso direito de família, né, nós temos, dentro do artigo 496, também do Código Civil, deixa eu passar aqui pelo artigo 496. Ó. É anulável a venda de ascendente a descendente, e aqui essa parte, ó, cônjuge do alienante expressamente houver consentido. Então, parágrafo único, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens adotados for o da separação obrigatória, beleza? Então, o que a gente está aqui discutindo? Que precisa-se de uma outorga, que é a nossa outorga conjugal, né, dentro do que a gente já deu uma olhada na aula de ontem, ou seja, a esposa, o marido, precisa anuir essa venda, tá? Obviamente que se a gente estiver diante de uma relação de união estável, ou seja, não estivermos diante de uma relação de casamento, nós temos sim a aplicação desse dispositivo por analogia. Então, precisará da anuência também dessa outra pessoa que está em união estável.
Isso é chamado de outorga convivencial, tá? Então, se estiver diante de uma união estável, obrigatoriamente também precisa da outorga dessa pessoa que encontra-se em união estável, beleza? Então, independentemente se é casamento ou não, nós estaremos diante da necessidade de outorga, porque o Supremo Tribunal Federal ele vem já adotando há algum tempo a equiparação dos nossos efeitos da união estável em relação ao casamento. Em 2017, nós temos um julgamento muito importante, em maio de 2017, que gera o informativo 864 do STF, que posiciona para nós que, para efeitos sucessórios, por exemplo, a nossa união estável se equipara ao casamento. Então, se a união estável se equipara ao casamento, para efeitos sucessórios, aqui também nós temos a aplicação dessa possibilidade da união estável se equiparar aqui nessa ideia, beleza? Então, você precisa da anuência do companheiro, da companheira, né, dentro da ideia de união estável, como se tivesse ali diante do casamento, em que seria a outorga conjugal. Então, estaremos diante da nossa outorga convivencial, beleza? Vocês podem me perguntar, né, como é que fica o prazo para se anular essa venda feita pelo pai ao filho, sem a outorga, sem a anuência dos demais irmãos, ou da esposa, ou do marido, né? Como que fica isso? Pois bem, o nosso dispositivo ele acaba não trazendo nada acerca disso, né? E, em virtude dessa falta de posicionamento legislativo, a gente vai colocar a súmula 494 do STF em questão. Por quê? Porque a nossa súmula 494 do STF ela foi cancelada. Tá? Por quê? Porque dentro dessa súmula 494, nós tínhamos a consagração de um prazo de 20 anos, tá? Contados da celebração desse ato para anular a compra e venda de ascendente para descendente, beleza? Então, nós tínhamos um prazo ali de 20 anos para se anular esse tipo de contrato de compra e venda. Como o nosso Código Civil de 2002 ele acaba estipulando critérios diferentes do Código Civil de 2016, o nosso, por exemplo, dentro dessa ideia, nós temos, por exemplo, que o prazo é decadencial e não mais prescricional, o que é muito comum, por exemplo, por ações condenatórias, né? Por isso, dentro dessa ideia de anulação nessa modalidade contratual, nós teríamos a aplicação do prazo decadencial de 2 anos contados a partir da celebração desse negócio. Isso é uma regra do artigo 179 do Código Civil, beleza? Então, o artigo 179 do Código Civil, ele acaba, aspas, cancelando essa súmula 494 do Código Civil, do STF. Eu fui abrir aqui meu código e eu viajei. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Olha que maravilha. Então, esse artigo 179, ele acaba cancelando essa súmula 494 do STF. Tá? E nós temos, sim, a aplicação do prazo decadencial de 2 anos, que vem sendo aplicado na melhor jurisprudência, enfim, STJ, Tribunal de São Paulo, Tribunal Mineiro, Tribunal aqui do Paraná. Na verdade, a gente tem que nós temos também esse posicionamento dentro aqui do Tribunal do Paraná, tá? Então, a nossa súmula 494, que estabelecia o prazo de 20 anos, não possui mais aplicação, vai se preservar esse prazo de 2 anos, e a gente tem que pontuar que a jurisprudência tem entendido que a anulação da venda de ascendente para descendente somente é possível se houver a prova do prejuízo pela parte que alega que essa anulabilidade. Tá? Então, tem que provar o prejuízo, e quem cabe a prova é essa parte que está alegando que sofreu um prejuízo. Ou seja, a parte que está pleiteando a anulabilidade, ela tem que provar que teve um prejuízo, beleza? Um exemplo de prova de prejuízo é, por exemplo, a não observância
da legítima, ou seja, uma antecipação de um eventual herança, algo nesse sentido, né? Então precisa se preservar essas questões para não existir uma desigualdade entre os filhos, que é algo vedado pela nossa Constituição Federal, lá no artigo 220, beleza? Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, isso mais recente, em 2013, ele falou uma coisa interessante para nós, e deixa eu abrir aqui para vocês, o que o STF colocou, o STJ, melhor dizendo, colocou para nós em 2013. Ó, não é possível ao magistrado reconhecer a procedência do pedido no âmbito de ação anulatória da venda de ascendente a descendente, com base apenas em presunção de prejuízo decorrente de fato de o autor da ação anulatória ser absolutamente incapaz quando da celebração do negócio por seus pais e irmão. Com efeito, tratando-se de negócio jurídico anulável, para que seja decretada a sua invalidade, é imprescindível que se prove, no caso concreto, a efetiva ocorrência de prejuízo, não se admitindo, na hipótese interna, que sua existência seja presumida. Então, o nosso Superior Tribunal de Justiça, aqui no julgado de 2013, coloca essa situação para nós, ou seja, essa ideia de prejuízo não é presumido. Se não é presumido, por óbvio, a parte que está se sentindo lesada tem que provar este prejuízo, beleza? Então, nós temos aqui, dentro dessa linha, que é nossa jurisprudência tenta preservar ao máximo o negócio jurídico feito entre as partes, tá? Porque ela vai tentar prestigiar a função social desse contrato de compra e venda. Tranquilo? Deixa eu